Olá pessoal, então nós vamos para a nossa última aula do curso de Bioquímica de Biomoléculas. Aula 10, hoje nós vamos trabalhar com alguns métodos de purificação de proteínas. Deixo bem claro que não vou trabalhar com todos os métodos, vou trabalhar com alguns métodos que são básicos, que praticamente todas as suas purificações que vocês vão fazer de proteínas no futuro, alguns deles vocês vão utilizar. Para iniciar, gente, escolher métodos de purificação de proteínas é algo bem trabalhoso e é algo que você tem que se pensar antes mesmo de começar o processo de purificação. Algumas perguntas são feitas no processo de montagem de métodos para purificar proteínas, como por exemplo, a proteína é conhecida que eu vou purificar? Ela está sendo produzida em grande quantidade ou pouca quantidade? Essa proteína tem carga? Eu conheço sua solubilidade? Conheço o tamanho dessa proteína? Então, algumas perguntas devem ser respondidas para você escolher os métodos de purificação mais coerentes que vai lhe ajudar a obter um bom resultado. Mas de uma forma geral, considerando que você quer purificar uma proteína conhecida, proteína essa, vamos dar um exemplo, que você quer purificar de algum órgão ou tecido, o primeiro passo é muito simples. Evidentemente, você quer purificar uma proteína, você deve nesse momento já saber em que material encontra-se essa proteína que você deseja purificar. Então você tem que escolher um material que deseja purificar a proteína. É de um fígado? É do sangue? É lá de um sapo da montanha? Não importa. Dessa forma, eu tenho que ver que tipo de material eu estou escolhendo para a purificação. Grãos? Proteínas da corrente sanguínea? De raiz de plantas? De bactérias? De fungos? De fígado? Então eu tenho que saber com que material eu estou usando para eu começar o processo de purificação. Escolhido que material eu vou usar, passo para o segundo passo. Eu tenho que liberar as proteínas do material biológico. Lembra que o material biológico ele é composto de células e suas proteínas, teoricamente, ou ela está na membrana plasmática da célula, no citoplasma, no núcleo, não importa, ela está na célula, que compõe o tecido, que por sua vez compõe os órgãos. Então aquele órgão que você decidiu retirar a proteína ou tecido, você então tem que, de alguma forma, liberar essa proteína desse material biológico. E através de quem? Do rompimento da estrutura. Quando eu digo essa estrutura, seria o tecido e, evidentemente, as células que compõem esse tecido. Eu tenho que romper de alguma forma. E para romper, normalmente, a gente rompe para obter um extrato bruto utilizando o material isotônico, que é o líquido, que vai em cada recipiente onde você vai extrair o material bruto, né? O extrato bruto. Esse material isotônico que está aqui, junto com um exemplo, eu estou querendo extrair uma proteína de uma folha de uma planta. Com o processo de maceração, eu consigo mecanicamente, fisicamente, romper essas células, romper esse material biológico para liberar as proteínas. Não só as proteínas, mas liberam outros também subprodutos, debris de células, organelas, tá? E outras moléculas. Mas no momento eu quero o quê? Purificar a proteína. Então, se for, por exemplo, sei lá, carne, exemplo, existe uma forma também de você triturar, uma forma de você extrair esse material bruto. Se for bactéria também, existe uma forma de você romper, né, essas estruturas biológicas e obter aquele material bruto que é uma mistura de organelas, de membrana plasmática, se for célula eucariótica de núcleo, enfim, não importa. Você tem que romper inicialmente e obter um extrato bruto com toda essa mistura que nela vai encontrar também quem? A sua proteína de interesse. Esse então é o segundo passo. Qual o terceiro passo? O terceiro passo, depois que eu rompi todo o material biológico, eu vou para o chamado fracionamento celular. E o que seria esse fracionamento celular? Eu vou usar a mão de quem? De uma centrífuga que, quanto mais eu aumento a velocidade da centrífuga, aquele girozinho que tem lá na centrífuga, que nós chamamos G, né? Rotação G que tem ali, quanto mais eu aumento o giro,
mais partículas menores vão decantar no fundo do tubo que eu estou utilizando. Então, dependendo da velocidade ou da força G que eu estou usando ali, como já tem alguns padrões bem estabelecidos, dependendo da força G, eu vou conseguir decantar mitocôndrias, consigo decantar pequenos vacúolos. Então, varia muito de onde está a sua proteína. Se for uma proteína citoplasmática, você vai usar um tipo de força G específica. Olha essa figura, como é simples. Nesse caso, o autor mostra aqui que eu tirei um pedaço do material de um fígado, homogeneizei, como vocês viram aqui, numa solução isotônica, estourei, rompi aqui boa parte das células, tá? Elas se encontram rompidas aqui, tá vendo? Homogeneizado, o núcleo está aqui, separado. Outras partes, evidentemente, outras células não ocorreram isso aí. Depois que eu fiz isso, tá? Que eu rompi essa célula, tá aqui dentro desse tubo, eu então começo a utilizar quem? Começo a utilizar da centrifugação. Nesse caso, a centrifugação que está sendo utilizada aqui, ó, gravidade 20 minutos, você pode esperar 20 minutos e você vai ver que vai ter um sobrenadante, que é a parte de cima, e um decantado que fica na parte de baixo. Se depois que eu quebrei fisicamente, né, o meu material biológico, eu posso deixar 20 minutos por ação da gravidade, que eu vou ter duas partes. O que é mais pesado fica embaixo, evidentemente, né? O mais denso. Depois de obter isso aqui, eu tenho um sobrenadante, eu tiro esse sobrenadante, então, coloco um outro tubo de ensaio, tá? Ou um tubo Falcon, aí depende da quantidade de material. E agora eu coloco numa centrífuga com 600 G, 600 de gravidade, por 10 minutos. Feito isso, o núcleo das células, né, que eu estourei, ficaram todas embaixo daqui, que são mais densas, tá? Estou trabalhando então com utilizando da densidade, que é o mais denso fica embaixo, então tá todos os núcleos, né? E ficou um sobrenadante aqui com debris de célula, mitocôndria, proteínas, que é o que me interessa nesse momento, porque nesse caso eu escolhi uma proteína que está no citoplasma da célula. Tirei o sobrenadante e coloquei em outro tubinho, tá? Nesse outro tubinho eu tinha aplicado 600 G, agora eu estou aplicando 15.000 G por 5 minutos. Foi o bastante para decantar quem? Mitocôndrias, lisossomos, peroxomas, todos aqui embaixo. E eu tenho um sobrenadante onde tem a minha proteína. Evidentemente, se minha proteína estiver na mitocôndria de meu interesse, não vou pegar o sobrenadante, que fica em cima, mas vou pegar o que decantou, porque ali é onde estão as proteínas que eu tenho interesse. Mas nesse caso, eu estou hipotetizando que minha proteína está no citoplasma. Então, vou pegar desse sobrenadante agora aqui, tá? Colocar em outro tubo de ensaio. Aplico agora 100.000 G, tá? Apliquei 15 antes, agora estou aplicando 100.000 G. Por 120 minutos, 2 horas. Nesse momento, eu tenho um sobrenadante que são os microsomas. Sobrenadante não. O que decantou são os microsomas e tem um sobrenadante que tem provavelmente a minha proteína de interesse. Nesse caso, aqui eu tenho um citossol. Pego isso aqui, esse sobrenadante, e coloco em outro tubo. Centrifugo agora por 300.000 G por 120 minutos. E aqui eu vou ter ribossomas, tá? Onde vai estar esses ribossomas? Vão estar aqui decantados. E minhas proteínas, que provavelmente tem um peso molecular menor, está no sobrenadante. Esse sobrenadante, então, eu tiro e é onde vai estar a minha proteína. Lembre-se, não vai estar só as minhas proteínas. Estarão outras proteínas também que estão muito parecidas com a minha proteína. Então, agora eu tenho um sobrenadante com um mix de vários tipos de proteínas que estavam no citoplasma daquela célula. Qual seria, então, o próximo passo? O quarto passo é separar quem? Essas proteínas de interesse das outras proteínas ou outras moléculas que ali estão naquele sobrenadante. E como é que eu vou fazer isso, Wesley? Não dá mais por centrifugação, porque já chegamos ao limite. Como é que eu vou fazer isso? Bom, ali foi um processo bem físico. Agora nós vamos utilizar das propriedades químicas das proteínas para conseguir isolá-la. Como? Eu tenho que ter uma noção que a proteína que eu estou trabalhando, né, se eu tenho essa informação muito importante, sua solubilidade, o seu tamanho, essa proteína, qual a carga elétrica dela em diferentes pH? Lembra que o pH pode protonar, desprotonar e deixar a proteína com cargas.
a afinidade por determinados compostos. Tá? Eu consigo determinar boa parte disso aqui, gente, utilizando o computador. Existem programas computacionais que eu boto a sequência de DNA, que ele consegue traduzir aquilo aí em cadeia polipeptídica, né, em sílico, que a gente chama no computador, e aí ele pode me dizer o tamanho mais ou menos da proteína, qual é a sua solubilidade, carga elétrica, afinidade, tá? Eu consigo quando eu tenho essa informação. Só se for uma proteína que eu não tenho conhecimento algum. Aí eu estou atirando de uma certa forma no escuro. Tá? Mas quando eu tenho algumas informações, é bastante interessante, porque ela lhe ajuda num processo de purificação mais fina, que é a purificação utilizando de propriedades químicas da biomolécula, nesse caso da proteína. Tá? Então vamos lá. Nesse caso, a separação, eu posso começar com a separação baseada na solubilidade. Bom, eu sei que existem proteínas que são bem polares, outras proteínas que não são tão polares e outras proteínas que são extremamente apolares. Então eu utilizo de quem? Do artifício de saturar minha solução com sais. Sais esse, chamado, por exemplo, o mais comum que a gente utiliza no laboratório, é o sal de sulfato de amônia ou solvente orgânico para moléculas apolares. Como seria isso, Wesley? É bem simples a técnica. Olha como é. Veja, eu tenho na minha coordenada a solubilidade daquela proteína de interesse, tá? E eu tenho aqui na minha abscissa o aumento da concentração de sais. Eu vou aumentando a concentração de sais na solução. No tubinho de sais eu vou colocando mais sais. Olha o que acontece. No início, eu tenho uma dada solubilidade da proteína. Eu vou acrescentando quem? Sais. E veja, o sais, gente, faz com que crie uma camada de solvatação ali e faça com que a proteína comece a interagir com o sal que está ao lado. Então, o interessante é que ela vai aumentando dessa forma a sua solubilidade. Se ela vai interagindo com o sal, ela vai fazendo muita ligação iônica e isso garante ela ter uma alta solubilidade no sal. Mas existe um limite para isso. Nesse ponto aqui, ó, no ápice da curva, é o ponto máximo de solubilidade que aquela proteína tem a uma dada concentração de sal. Isso aqui nós chamamos de salting, né? É a máxima que ela tem de concentração que tem da proteína ao sal. E nesse caso você vai encontrar essa proteína onde? No sobrenadante, na parte de cima. Porque ela está interagindo bem com quem? Com a água. Se eu aumento mais a concentração de sal, aí vem a estratégia interessante. Quanto mais agora eu aumento a estratégia de sal, agora diminua a solubilidade da proteína na água. Então ela começa a decantar. O tubinho de sal está aqui, ela começa a descer, fica aqui, ó. Porque vai aumentando a quantidade de sal. O sal que está aqui, a concentração é tão alta que ele interage mais com a água da solução do que propriamente com a proteína. Fazendo com que então as proteínas se interajam entre si. A estrutura da proteína começa a interagir entre si, diminuindo sua solubilidade. Nesse processo é uma técnica chamada de salt outing. Salt outing, né? A gente pode chamar assim. Ela diminui sua solubilidade, ou seja, ela começa a decantar. Então aquelas proteínas que eu já sei que uma dada concentração de sal, ela diminui a sua solubilidade, então a sua proteína vai estar ali. Evidentemente que não vai estar só a sua, outras proteínas. Mas eu já separo de algumas proteínas que, mesmo acrescentando sal, ela ainda fica no sobrenadante, ela consegue interagir. Por quê? Porque cada proteína, evidentemente, ela vai ter, algumas estão no processo de salt outing, outra está no salt in, ou seja, ela está no sobrenadante e já a outra já está decantando. Então por isso que é bom a informação quanto à solubilidade da proteína, que eu sei que uma dada concentração de sal, ela pode já estar ou no sobrenadante ou no que eu quero, que é decantado no fundinho, embaixo do tubo de ensaio que eu estou utilizando. Então ela fica aqui embaixo. Então jogo o sobrenadante fora e fica com o que está embaixo. Ali embaixo, claro que tem as suas proteínas de interesse, bem como outras proteínas. E aí o que é que eu faço? De uma forma geral, eu vou para o quinto passo. Eu só quero ressaltar que eu estou colocando passo a passo, não quer dizer que eu sigo exatamente o que está aqui, gente. Estou falando de uma forma geral para você entender como é que é utilizado esse método. Eu não quero pegar os livros, igual os livros de bioquímica, que solta o assunto lá e não dá uma ideia de concatenação de como é um passo depois o outro, como é que ocorre. Eu fiz isso muito no meu doutorado. Veja o próximo passo. Separação de daquelas proteínas que ficaram embaixo, que eu utilizei a técnica de salt outing, né?
por cromatografia ou eletroforese. Eu vou utilizar uma das duas técnicas. E como, Enzo? Qual das duas técnicas eu vou utilizar? Isso depende muito se você conhece ou não a sua proteína. Que característica você conhece daquela proteína de interesse? E aí ela vai deduzir se é melhor você utilizar uma eletroforese ou uma cromatografia. Se é uma proteína que provavelmente eu conheço a sua sequência genética, sei que ela está em grande quantidade ali, é interessante a eletroforese, que eu já sei até o tamanho dela. E aí eu consigo separar, que eu vou mostrar no instante. Mas, em alguns casos, a gente utiliza a cromatografia. E como a gente utiliza a cromatografia, Wesley? O que é essa tal dessa cromatografia? Bom, calma que eu vou explicar bem devagar como seria isso. Eu tenho a chamada técnica de cromatografia em coluna. Dentro da cromatografia em coluna, que eu vou explicar o que é no instante, eu tenho a cromatografia de coluna de exclusão ou filtragem em gel, cromatografia de troca iônica, cromatografia de afinidade. Aí você pode falar, que tipo de cromatografia eu vou utilizar? Aí entra de novo. Depende da proteína que você está trabalhando. Às vezes é interessante que você use as três técnicas. Às vezes você utiliza uma depois a outra. Depende do que material você está utilizando, qual a sua pergunta. Tá? Veja, vamos falar de cromatografia. O que é cromatografia em coluna? É bem simples, gente. A cromatografia em coluna. Ó. Você pega um tubo, que normalmente, dependendo do laboratório, não é tão grande assim. Ele é bem pequenininho, que já vem nos kits. E aqui dentro você tem uma matriz hidratada chamada de resina. Então aqui você tem uma matriz hidratada chamada de resina, que o seu material vai passar por essa matriz hidratada, que é uma resina, tá? E sair aqui embaixo. Essa estrutura eu chamo de cromatografia, que nada mais é do que uma estrutura de resina que ajuda a separar a sua proteína, que você tem interesse de outras proteínas que você não tem interesse. Eu chamo de coluna porque ela está de forma o quê? Vertical. Então essa cromatografia nada mais é do que uma técnica bioquímica que utiliza uma resina por onde passa o seu material a ser purificado. Depois que passa o seu material aqui, ele evidentemente vai ser eluído, vai ser lavado, você vai jogar algum tampão aqui para retirá-lo. E aí você tem a migração de quem? Através da coluna. Então sua proteína vai migrar através dessa coluna até sair aqui embaixo. Algumas vão descer mais rápido, outras vão descer mais lento. Então depende de que proteína você está falando. Por isso que eu tenho vários tipos de cromatografia. Essas cromatografias, gente, diferentes tipos de cromatografia, ela se diferencia simplesmente pela sua matriz. A matriz que tem aqui, que é essa estruturinha aqui, que nada mais é do que uma resina hidratada. Essa matriz é o quê? Se é uma matriz que separa as proteínas em tamanho, às vezes tem uma maior ou menor, que você quer separar o maior da menor, é uma cromatografia de exclusão, também chamada de filtração em gel. Agora, se sua resina, que está aqui, que é a matriz, né? Ela permite você separar através de carga iônica, às vezes a proteína tem carga positiva ou negativa, nesse caso é melhor utilizar uma cromatografia de troca iônica, que aqui vai ter uma resina com carga. Mas às vezes a proteína, que você já conhece tão bem essa proteína, que a sua resina que está aqui, a sua matriz, ela tem especificidade de ligação. Como assim, Wesley? Às vezes é uma matriz que tem um anticorpo que se liga com um antígeno. Às vezes você quer pegar um antígeno aqui, ó, e aí, então essa matriz é cheia de anticorpos onde se interage com o antígeno. E aí por isso que é de forma bem específica. Ou às vezes tem aqui uma enzima aqui dentro, cheia de enzimas, onde gruda no seu substrato. E dessas outras proteínas que não tem interesse nenhum. Só fica o substrato, que é a sua proteína de interesse. Nesse caso eu chamo de cromatografia de afinidade, porque tem afinidade. Como o antígeno tem afinidade ao anticorpo, tá? A enzima, ao seu substrato e assim sucessivamente. Então veja, repetindo, cromatografia em coluna é bem simples, nada mais é do que uma estrutura dessa aqui que tem uma resina, onde vai passar a sua proteína, e dependendo da matriz, você separa as suas proteínas de acordo com o tamanho, com a carga iônica ou com a especificidade de ligação. Veja essa daqui, gente, é bem simples, ó. Como é simples a cromatografia, ó. Aqui você tem um reservatório, que é aquele sobrenadante, cheio de proteínas diferentes, tá? Aqui eu tenho a estrutura de cromatografia, onde eu tenho uma chamada fase móvel, que é o seu líquido que vai descer aqui, e uma fase estacionária, que é a matriz.
onde essa matriz vai interagir com o líquido que está descendo aqui, permitindo fazer essa purificação. A matriz, então, é sólida e porosa, que permite passar esse líquido aqui, que é a sua fase móvel. Tá? E aqui embaixo sai quem? O efluente que você tem interesse. Basicamente, você trabalha assim, fase móvel, que é a que você está colocando aqui, e a fase estacionária, que é a resina, ou a matriz que você está usando. Vamos para a primeira cromatografia, chamada cromatografia de exclusão, ou também chamada de filtração em gel. Olha como ela é simples de entender. Ela se baseia em quê? No tamanho da sua proteína. A matriz que está aqui, na estrutura de cromatografia, é um polímero poroso, cheio de buraquinhos pequenos. Como você tem proteínas grandes e proteínas pequenas, as proteínas pequenas que entrarem no buraquinho aqui, ó, dessas bolinhas, ela vai demorar a chegar aqui embaixo. Em contrapartida, as proteínas que você tem interesse, às vezes é uma proteína grande, ela vai descer muito mais rápido. Então desceram as rápidas e as pequenininhas demoraram um pouco, porque ela tem que passar por os orifícios dessas bolinhas. Tá? Então as proteínas maiores correm mais rápido, tá? Do que está aqui. O volume da amostra é limitado. A coluna usualmente é longa para isso, para garantir que as bolinhas não cheguem mais rápido do que as bolinhas grandes, as bolinhas pequenas não cheguem mais rápido, tá? Então você consegue separar essa mistura de proteínas, vamos dizer assim, maiores e outras menores, tá? Então moléculas de proteína são separadas pelo tamanho. As moléculas maiores aparecem na primeira fase que está aqui. Às vezes é necessário, gente, depois do tratamento que você fez lá da proteína, como ela está cheia de sais aqui dentro, ó, às vezes é bom você utilizar uma técnica química chamada de diálise, não uma técnica de cromatografia não. Como é que você faz? Você pega aquele sobrenadante, antes de fazer a cromatografia, você bota dentro de um saquinho, tá? Celofane, que é o saquinho que é onde vai ocorrer a chamada diálise. O que é que vai acontecer com isso? Aqui eu tenho um tampão. Com o passar do tempo, grande quantidade de sais vão saindo aqui do saquinho, ó. Onde aqui era um meio hipotônico, hipertônico e aqui hipotônico, no final do processo vai estar o meio que isotônico, diminuindo então a quantidade de sais que existiam aonde? Aqui junto com a proteína. Por que às vezes é bom fazer isso, Wesley? Porque às vezes você quer fazer uma cromatografia de troca iônica e pode interferir no seu trabalho de cromatografia, na sua técnica de purificação de proteína. Então, quando você vai fazer, por exemplo, uma cromatografia de troca iônica, é bom você fazer uma diálise daquele sobrenadante de proteínas antes, para retirar excesso de sais que aqui tem, né, e possa interferir. Então vamos falar da cromatografia de troca iônica, se baseia em cargas. Tá? Olha como ela é simples. Aqui, a sua resina, ela vai ter ou carga positiva ou carga negativa. Por quê, Wesley? Porque o que eu estou descendo aqui, dependendo do pH, minha proteína pode estar com carga positiva ou com carga negativa. Lembra que o pH pode estar relacionado lá com pKa. Se o pH está abaixo do pKa, pode estar com carga positiva, o contrário pode estar com carga negativa. Então, cuidado com isso aí. O pKa, a gente tem que saber o pKa ali, a ideia do pKa da proteína de uma forma geral, saber se naquele pH a proteína está com carga positiva ou negativa. Um exemplo que foi colocado aqui é uma resina com carga positiva. Provavelmente suas proteínas têm cargas o quê? Negativas. Então aquelas proteínas que você já começou a purificar lá na cromatografia, essa cromatografia aqui de exclusão, você fez primeiro a cromatografia de exclusão e foi para a troca iônica. O que você obteve ali tem proteína positiva e negativa. Como você está passando por uma resina, uma matriz que tem carga positiva, porque você sabe que sua proteína tem carga negativa, todas as outras proteínas positivas vão se repelir, vão descer primeiro. Só vai ficar colado com a resina as que tem carga o quê? Negativa. É simplesmente isso, olha. Tá aqui a resina com carga positiva. Minhas proteínas negativas se ligam com ela. E as positivas são eluídas. Elas saem. Eu não tenho interesse. Então o que é que acontece? E depois, Wes? Depois eu vou passar quem? Uma substância com alta quantidade de sal por aqui, tá? Para liberar quem? Minhas proteínas com cargas negativas. Por quê? Quando eu coloco grande quantidade de sal, eu tenho então o Na que vai ficar, por exemplo, se eu adicionar cloreto de sódio, o Na vai ficar positivo e o Cl negativo. Então há uma concorrência aqui de grande quantidade de cloro negativo, de íon de cloro, pela carga positiva. E por probabilidade ele libera sua proteína e fica com cloro aqui.
eluindo então sua proteína de interesse. Está vendo que cada vez mais você está purificando sua proteína de acordo com as suas características. E por fim eu posso também fazer uma cromatografia de afinidade. Nem sempre a gente consegue, mas se é uma proteína que eu já sei que ela tem uma especificidade por algo, eu já posso pular diretamente para uma cromatografia de afinidade. Como assim, Wesley? Ó, nesse caso a minha resina ela está ligada, por exemplo, a um anticorpo que vai pegar um antígeno. Então ela é altamente específica, então eu posso vir direto para aqui. Ou uma resina que tem já enzimas que vai interagir com o seu substrato. Tá? Então essa proteína, essa cromatografia de afinidade, ela só vale para você purificar uma proteína, né, que tenha uma especificidade por algo. Senão você não consegue. Sendo assim, quando você libera, né, o sobrenadante aqui, a resina vai começar a interagir com aquela proteína sua de interesse, porque a resina já está com quem? Com algo que tem afinidade por sua proteína já estudada. Então você jogou aqui, ó. Aí você jogou sua proteína. Ela começou a grudar, tá vendo? No final, depois de grudar, você passa outra substância que vai, sei lá, se ligar com a resina e liberar a sua proteína. Por exemplo, vamos dar um exemplo bem simples. Você tem uma resina de enzimas. Ótimo. Adicionou então aqui o seu líquido, tá? E nesse caso tem enzimas aqui, adicionei substância que tem substrato. Se ligou a enzima substrato. Desceu o resto da proteína que não me serve. Na sequência eu coloco o que agora? Eu coloco nada mais, nada menos do que um inibidor competitivo. Lembra que a gente estudou em enzimas na nossa aula anterior? O inibidor competitivo vai competir com quem? Com o substrato pelo sítio catalítico da enzima. Então joguei aqui o inibidor, se ligou com o substrato e largou quem? Se ligou com a enzima, desculpa, e largou quem? O substrato, que é o que você tem interesse na purificação. Outra que você tem também, quando você conhece já muito dessa proteína, é a chamada eletroforese. Eletroforese a gente usa muito, gente, quando a gente utiliza a técnica de biologia molecular. Quando você clona, que eu não vou entrar nesse detalhe, não é o momento, clonou um gene em uma bactéria e sabe que vai produzir aquela proteína em grande quantidade, então eu posso utilizar uma eletroforese, porque na hora de separar, sempre eu vou ver aquela borrão em grande quantidade como a minha proteína de interesse. E nesse caso a eletroforese, você pode ter uma eletroforese em papel ou gel de poliacrilamida. Em papel você coloca no meio o seu ponto que está cheio de proteínas. Evidentemente essa cuba que está aqui de eletroforese vai ser ligada na energia, né? Em uma fonte. Quem tem carga negativa migra para o polo positivo, e quem tem carga negativa positiva migra para o polo negativo. Então nesse caso migra para os dois lados. Não é tão mais usada porque nós usamos muito essa aqui, ó, nessa cromatografia de poliacrilamida. Então poliacrilamida é a substância que tem aqui que vai separar suas proteínas. Cada coluna dessa aqui é chamado de poço, onde eu coloco quem? Meu material biológico, tá? Que teoricamente já foi bem purificado. E aí eu ligo quem? Na fonte, a energia lá. E aí o que acontece? Sai do lado positivo por negativo ou do negativo por positivo. Depende de como é que você esteja usando lá. E aí ele vai correr aqui nesse gel de poliacrilamida a sua proteína. E vai ficar assim no final, ó. Tá vendo que legal? Aqui eu tenho um padrão de peso molecular. Se eu já conheço a minha proteína, digamos que é uma proteína que tem peso molecular 20 kilodaltons. Olha, ela apareceu aqui, ó. Então aqui provavelmente é a minha proteína. Essa aqui não é, porque provavelmente é a proteína muito maior. As proteínas maiores correm de forma mais lenta e as menores de forma mais rápida. Eu posso muito bem depois recortar esse gel aqui, purificar e pegar minha proteína de interesse. Tá? E existe técnica, gente, de purificação de purificação de proteínas que utiliza de técnicas de biologia molecular, né? Na produção de quem? De proteínas heterólogas. Como assim, mas eu vou falar de uma forma geral, porque o curso não contempla isso aqui. Digamos que eu quero, nesse caso, produzir grande quantidade de insulina, que é uma proteína, vamos dizer, humana. Eu pego o gene que diz respeito à produção de insulina humano e clono em um plasmídio de uma bactéria. Digamos que está aqui, essa região, vamos chamar que, digamos que essa região está o seu gene que você clonou, tá bom? Eu forço então essa proteína
por assim dizer, essa bactéria produzir grande quantidade de insulina, estouro essa célula e depois eu faço o quê? Como tem grande quantidade de proteína, fica mais fácil purificar, né, gente? Daquela proteína de interesse. Eu começo a passar por cromatografia, como a gente falou aqui, utilizar eletroforese até chegar à minha proteína de interesse. Nós teremos depois, mais na frente, evidentemente, eu pretendo fazer um curso de biologia molecular, curso de biomol do gene, e a gente fala isso aí com muito detalhe. Nesse momento não contempla, só para falar de uma forma geral, que se você tem a oportunidade de utilizar técnica de biologia molecular para produzir grande quantidade de proteína, é melhor você utilizar inicialmente uma clonagem de um gene que vai produzir grande quantidade de uma proteína em uma bactéria para depois você começar a purificar, do que pegar diretamente, sei lá, do sapo da montanha para purificar, porque lá vai vir uma quantidade bem menor. Claro que há situações que às vezes eu não consigo clonar o gene daquela proteína do sapo da montanha, até porque ele é novo, então eu tenho que o quê? Bater minha cabeça tentando purificar da forma que eu encontro na natureza. De outras formas, que eu já conheço muito bem o gene, já tenho o genoma já sequenciado daquele bicho, daquela planta, eu faço uma clonagem e faço com que a bactéria produza grande quantidade daquela proteína de interesse para purificar, tá? Então, eu agradeço a vocês que vêm acompanhando o nosso curso de bioquímica de biomoléculas, agradeço mesmo a vocês, tá? Nós vamos iniciar a semana que vem o nosso curso de metabolismo. Eu faço votos que vocês acompanhem esse curso de metabolismo. É um curso de 50 horas que também vai promover você ter certificado por esse curso de metabolismo. E esse certificado vale para a prova de títulos, vale também para abonar horas extras curriculares, quem está fazendo graduação, né? E vale para o seu currículo de uma forma geral. Eu peço a vocês, quem quiser acompanhar esses cursos, nos acompanhe lá no canal do YouTube, Biologando com o Prof. Wesley Santana. Se inscreve no canal, aperta no sininho, porque você recebe as notificações de aula, tá? E também você pode ir lá no meu Instagram, tá? @prof_Wesley Santana, e lá tem no meu perfil um link que dá diretamente para um WhatsApp, onde você encontra o grupo, né? A galera que está fazendo esse curso de bioquímica conosco, tá? Então, fique à vontade para tirar dúvidas, estou à disposição e, como sempre, é um prazer incomensurável e inenarrável estar com vocês. Valeu, galera!